Quando eu tinha cerca de 9 anos de idade, nas quintas-feiras durante os meses de verão, meu avô costumava me levar ao cinema para assistir algum filme novo. Normalmente íamos de manhã ou no início da tarde, e não havia muitas outras pessoas. Na verdade, desta vez tivemos a sala inteira só para nós. Me lembro de escolhermos 2 assentos na fileira de trás, pois achávamos que eram os melhores lugares para assistir o filme. Não me recordo exatamente qual filme estávamos assistindo, pois já faz muito tempo. Enquanto continuávamos assistindo, ninguém mais apareceu. Normalmente algumas pessoas chegam atrasadas logo após o início do filme, mas isso não aconteceu. Tínhamos realmente a sala inteira para nós. Por volta da metade do filme, meu avô precisou ir no banheiro. Para não me interromper assistindo o filme, ele me deixou ficar sozinho enquanto ele saiu. Cerca de 30 segundos após a saída dele, pude ver alguém entrando na sala. Virei a cabeça para ver quem era, pois realmente não achei que meu avô teria sido tão rápido. Era um homem, provavelmente seus 30 anos, vestindo o uniforme dos funcionários do cinema. Nossos olhares se encontraram por alguns segundos, então ele caminhou até a saída de emergência e abriu com algo, deixando entrar um feixe de luz do dia na sala. Depois disso ele voltou para a saída principal do teatro e saiu. Lembro que naquela época não pensei muito nisso e não me incomodei com isso, na verdade. Meu foco estava voltado para o filme. Quando a luz da porta subitamente aumentou, olhei de volta para ela e a porta estava agora totalmente aberta. Outro homem o abriu do lado de fora e, em seguida, usou uma lanterna fraca para olhar ao redor da sala, até que a luz da lanterna pousou em mim. Ele desligou ela e começou a me chamar com um gesto de dedo, indicando que eu deveria ir até ele. Novamente, você tem que se lembrar que eu tinha cerca de 9 anos na época, e fazia basicamente tudo que um adulto me dizia para fazer. Eu nunca havia recebido a conversa sobre não confiar em estranhos. E naquela época as pessoas não eram tão preocupadas com estranhos como são hoje em dia. Então levantei da minha cadeira e comecei a caminhar em direção à porta da saída. O homem se apresentou como John, e era realmente amigável, ou pelo menos estava tentando parecer assim. Ele explicou que havia acabado de terminar de assistir um filme, em outra sala, e tinha sobrado alguns doces que ele não tinha comido, que estava oferecendo para mim em vez de jogá-los fora. Meus olhos de criança de 9 anos se iluminaram e eu disse a ele que estava interessado. Ele então me explicou que todos os doces estavam no porta-malas do seu carro. Ele pegou minha mão com firmeza e começou a me levar até o único carro no estacionamento, que ficava nos fundos do prédio. Conforme nos aproximávamos, ele pegou um conjunto de chaves do bolso e usou para abrir o porta-malas do carro. A tampa do porta-malas se abriu e revelou uma variedade de barras de chocolate diferentes. Ele disse para eu entrar no porta-malas e escolher o que queria. Mas no momento que eu comecei a entrar no porta-malas, a porta da saída do prédio se abriu com força, e meu avô começou a gritar com o homem, de forma agressiva. Isso me pegou completamente desprevenido, pois até aquele momento eu nunca tinha ouvido meu avô gritar antes. Em reação, eu recuei do porta-malas e o homem correu para a porta do motorista, entrou no carro e saiu em alta velocidade, com o porta-malas ainda aberto. Tudo em questão de segundos. Comecei a chorar, sem perceber o que tinha acontecido. Meu avô, agora com uma voz reconfortante, tentou me acalmar. Atualmente consigo imaginar o estresse que ele deve ter sentido ao retornar do banheiro e perceber que eu não estava mais lá. Mais tarde descobri que a única razão pela qual ele sabia onde eu tinha ido era porque o homem deixou a porta da saída entreaberta, depois de ter me atraído para fora. Meu avô chamou a polícia pouco depois do incidente, mas o carro para o qual eu estava sendo atraído não tinha placas. Além disso, era um carro extremamente comum de se ver na estrada na época. Então, embora ele tenha dado uma descrição, o carro nunca foi encontrado. Ele, é claro, também deu uma descrição do homem que viu, mas ele também nunca foi encontrado. Quanto ao funcionário que havia originalmente aberto a porta de dentro, após uma investigação mais aprofundada, descobriu que aquele homem nunca havia sido funcionário do cinema. Portanto, ele também nunca foi encontrado. Felizmente isso foi um acidente único e nunca foi tentado em outras crianças no prédio naquele dia ou em qualquer outro momento. Pelo que nos disseram, estou bastante certo de que eles instalaram um sistema de alarme para a saída de emergência. Mas não tenho certeza, já que nunca voltamos ao cinema desde então. Quando eu tinha 16 anos, consegui meu primeiro emprego em um cinema local, na minha cidade. Na época em que fui contratado, o lugar estava desesperado por pessoas que pudessem trabalhar nos turnos de fechamento, o que na verdade eu preferia. Então isso funcionou perfeitamente para mim.
O lugar não era muito grande, então era possível gerenciar o turno sozinho, dependendo do dia da semana. Mas geralmente eu era escalado com uma ou duas pessoas. Era uma terça-feira à noite, e as últimas sessões estavam terminando. Outro rapaz, o Noah, que tinha mais ou menos a minha idade, estava trabalhando comigo. Éramos os únicos dois trabalhando naquela noite, e tínhamos que preparar tudo para a equipe da manhã. O tempo passou, e eventualmente chegou ao ponto em que os filmes já haviam terminado há algum tempo. Comecei a verificar todas as salas para garantir que ninguém tivesse adormecido, o que na verdade acontecia com mais frequência do que se poderia imaginar. Para controlar manualmente as luzes na sala, tínhamos que ir para o outro lado do prédio, para fazer isso mais rapidamente. Geralmente fazia as verificações no escuro, usando apenas a lanterna do meu celular como luz. Terminei de verificar todas as salas, exceto uma. Entrei e mais uma vez liguei a lanterna no meu celular. Geralmente começava pela fileira da frente e ia subindo. Cheguei lá embaixo, mas antes de começar a procurar, parei. Fiquei completamente imóvel por um segundo. Eu podia ouvir alguém respirando. Inicialmente pensei que o som viesse dos dutos de ventilação, mas quanto mais eu escutava, mais percebia que era definitivamente a respiração de uma pessoa. Desliguei minha lanterna e apontei na direção das poltronas, mas não vi ninguém. Senti meu coração afundar no peito. Alguém estava claramente se escondendo de mim. Eu queria chamar essa pessoa, mas estava com muito medo. Não me envergonho de admitir que fiquei lá parado por um tempo, completamente congelado, apenas ouvindo. Depois de um tempo, decidi agir como se não tivesse ouvido. Voltei para as escadas, subi e saí da sala. Assim que saí, corri de volta para a área principal. Encontrei o Noah no balcão de contenção e contei a ele o que tinha acabado de ouvir. Nenhum de nós queria voltar lá. Decidimos esperar perto das portas da frente, pois imaginávamos que quem quer que estivesse lá dentro teria que sair em algum momento. Então o veríamos saindo pela porta da frente e poderíamos terminar de fechar o cinema. Esperamos literalmente por cerca de 1 hora, mas ninguém passou por nós. A essa altura, ambos só queríamos ir embora. Reunimos coragem para procurar em cada sala novamente, mas dessa vez ligando as luzes manualmente, uma por uma. Passamos pelas salas e não encontramos ninguém. Não havia nada fora do comum. Pensei que talvez a pessoa tivesse saído por uma das saídas de emergência, pois alguns clientes faziam isso por algum motivo. Enquanto verificávamos as salas, também verificamos todas as saídas, mas nenhuma delas tinha sido usada. Eu tinha certeza disso, pois havia uma camada de neve de cerca de 1 centímetro no chão, e não havia pegada saindo de nenhuma das saídas. Nesse ponto, Noah começou a questionar minha história. Para ser honesto, até eu comecei a questioná-la. Ele acabou me convencendo de que eu deveria estar ouvindo coisas, ou talvez os alto-falantes tivessem com mau funcionamento por um curto período de tempo. Eu aceitei essa explicação, então fechamos o cinema e fomos para casa. Avançando para o dia seguinte, e assim como na noite anterior, fui escalado para o turno do fechamento, com o Noah. Como fechadores, tínhamos que passar aspirador nos corredores, antes de podermos sair. Eu geralmente tentava fazer isso mais cedo em meu turno, mas naquela noite estava ocupado demais para começar antes. De qualquer forma, eu estava passando o aspirador, quando ele começou a fazer barulhos estranhos, e notei que não estava mais recolhendo a maioria das pipocas derramadas no chão. O aspirador era bastante barato, então isso não me surpreendeu muito. Além disso, tínhamos um reserva em um dos armários, então eu sabia que poderia usá-lo. Fui até a frente para pegar as chaves e comecei a caminhar em direção ao armário. Enquanto fazia isso, percebi que nunca tinha entrado na maioria dos armários de lá, durante o meu treinamento. Não fui informado sobre eles, exceto que havia um saco de aspirador em um deles que eu poderia usar se precisasse. Cheguei à porta do armário e coloquei a chave para destrancá-la, mas fiquei surpreso ao descobrir que já estava destrancada. Abri a porta e comecei a passar a mão na parede lateral para procurar um interruptor de luz. Mas parei a mim mesmo. Um cheiro insuportável me atingiu em cheio no rosto. Dei alguns passos para trás para poder respirar ar fresco novamente. Foi então que, vindo do fundo do armário, ouvi movimentos. Parecia que algo estava se mexendo lá atrás. Fechei a porta e desta vez a tranquei. Então comecei a correr pelo prédio procurando Noah. Quando encontrei, contei a ele sobre o armário. A expressão facial dele mudou imediatamente. Você não acha que tem algo a ver com o que aconteceu ontem, não é? Ele perguntou. Até aquele momento eu havia esquecido completamente o que tinha acontecido no dia anterior. A ideia de que dois eventos poderiam estar relacionados nem passou pela minha mente.
Eu acho que deveremos chamar a polícia, disse ele. Eu concordei. Sentamos do lado de fora, esperando a polícia chegar. Quando eles chegaram, contei a eles sobre a noite anterior e sobre o que tinha acontecido naquela noite. Eles pediram a chave dos armários e pediram instruções de como chegar lá. A seguir, uma parte estranha aconteceu. Cerca de 10 minutos depois que eles entraram no prédio, mais 5 carros de polícia apareceram, a toda velocidade no estacionamento. Um dos policiais começou a nos questionar, enquanto os outros entraram. Em certo momento, eles pediram o número de telefone do nosso gerente e ligaram para ele, pedindo que viesse. Neste ponto, ainda não sabíamos o que os policiais tinham encontrado lá dentro. Os policiais saíram pela porta da frente com uma mulher visivelmente transtornada. De acordo com o que nos contaram depois, quando eles abriram a porta do armário, foram imediatamente confrontados por essa mulher, segurando uma faca. Ela pulou em cima deles, mas foi dominada pelos policiais. No processo, eles descobriram 2 corpos em decomposição. Um homem e uma mulher, escondidos no canto do armário. Foi aterrorizante, e nós não tínhamos ideia de que algo assim estivesse acontecendo em nosso local de trabalho. Naquela noite não pudemos mais trabalhar e fomos liberados. No dia seguinte pedi demissão do meu emprego e meu gerente compreendeu totalmente. Não sei o que aconteceu com o Noah depois daquela noite, pois nunca mais falei com ele. Espero que essa história possa dar algum entendimento sobre o que aconteceu. Foi uma experiência perturbadora e é algo que nunca vou esquecer. Pronto para ter noite de arrepiar e adrenalina correndo nas veias? Não perca nenhum susto, mistério ou enigma do mundo de terror. Inscreva-se no nosso canal de YouTube hoje, toque no botão de inscrição e faça parte dos corajosos que enfrentam o desconhecido conosco.